Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Mengão que venceu ontem na Copa do Brasil. Gol da vitória em cima do Botafogo da Paraíba foi do Joshua, garoto aí que entrou como estrela na partida, né? Jovem jogador que já tinha jogado com Felipe Luiz nas categorias de base. E fez o gol da vitória ontem. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos com a ESPN. Contra o Palestino. Então a defesa começa a ficar segura. E vai ter uma missão difícil pela frente, hein, Jufô? Porque no domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo. Jufo. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Felipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né? A mudança de sede. O jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda, linda, linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase uma hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Felipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino que é tido como joia na base fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada Cruzeiro e Flamengo, Bruno. Jufô, fica aí, tá? Não vai embora não pra gente seguir conversando, tá? Números do Flamengo como visitante com o Felipe Luiz. Olha aí, 19 jogos. Caramba, não perdeu ainda. Quase 80% de aproveitamento. O que vocês acharam dessa declaração do Felipe falando da logística? Também não é normal, né? Essa exposição, assim. Mas eu entendi que foi muito mais também no sentido de dar uma atenção para o torcedor. Eu também entendi isso. Primeiro que a logística é muito complicada para esses clubes por conta das viagens. E no caso do Flamengo, ainda tem um outro ingrediente que tem muita gente que quer ver o Flamengo.
E é justo, e eu acho que o Felipe foi nesse sentido também, né, em falar que eles querem dar atenção para os torcedores. Agilizar para ter mais tempo para... Isso, agilizar para não prejudicar a viagem, mas para também encontrar uma maneira de ter contato com esses torcedores que se deslocam, né, para encontrar os jogadores, porque não estão no Rio de Janeiro, né? Até no Rio de Janeiro é difícil de encontrar os jogadores do Flamengo, mas sim, você vai para outro estado, tendo em vista que é um clube com apelo nacional em relação ao torcedor, o torcedor vai se mobilizar, vai fazer de tudo. Acho que ele foi um recado mesmo, né? Pelo menos ali internamente, mas ele só expôs falando que foi um desastre, porque perderam muito tempo. Não, e a logística é fundamental para um clube que quer disputar as 3 competições, não é, Jailson? Com certeza, não tem isso daí não tem nem discussão. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, a gente fala muito sobre isso. O Brasil é um país continental, você não tem, por exemplo, malha ferroviária, você não consegue se deslocar que nem em outros países que você desloca um trem, e aí de forma mais rápida, mais confortável. Então aqui é tudo avião, de um lado para o outro, e a gente sabe que dinâmica de aeroporto é uma demora danada. Hotel, então é isso. O Felipe ali dando um recado em relação, precisamos melhorar essa parte, mas ali eu entendi ele assim, ele elogiando e agradecendo o carinho dos torcedores em todo lugar que o Flamengo vai, mas também deixando um recado. Ó, se a gente precisa, por exemplo, ficar aqui 1 hora a mais para dar atenção para esses torcedores que a gente vai fazer, a gente precisa tirar essa 1 hora de algum outro lugar para que a gente consiga dar a devida atenção, tem sempre para ser deselegante, sair correndo e deixar o torcedor ali na mão. Deixar o torcedor, né? Porque, né, o torcedor merece, né, essa atenção, né? E especialmente o Flamengo. A gente viu recentemente nos jogos do Corinthians. O Vasco também é sempre muito recebido. Palmeiras, né? Tem que ter essa atenção. Só não é muito comum, assim, um treinador externar isso. Tem notícia aqui importante, o Jufo estava falando do reencontro com o Gabigol e esse vai ser interessante também, né? Mas olha só, tá no espn.com.br, ó. Cruzeiro encaminha a rescisão de contrato com o Dudu. Matéria do Francisco de Laurentiis. O Cruzeiro encaminhou, então, nessa sexta-feira a rescisão do contrato. O contrato ia até 2027. O acordo entre as partes ainda não foi assinado, mas avançou nas últimas horas e deve ser formalizado em breve, Marra. É uma outra questão que envolve, então, um salário alto e uma polêmica lá no Cruzeiro. 2 coisas fortes aí, né? Uma é o Cruzeiro fazendo uma mudança de rota e valorizando a palavra do seu treinador. Isso costuma ser bom. Para o grupo olhar para o treinador e enxergar nele uma liderança capaz de uma mudança tão forte assim. O salário do Dudu não era um salário baixo e era um contrato longo. Então, estamos todos com o Leonardo Jardim. Esse é o recado. Né? O custo disso, sim, tem um custo financeiro, mas o custo disso é um jogador que poderia ser um ídolo, está saindo e estamos com o treinador. O outro é a questão do Dudu. O Dudu, ele já vinha na reta final dele do Palmeiras buscando espaço e tendo dificuldade. No Cruzeiro ele buscava espaço e tinha dificuldade. E agora ele tem que acertar o caminho, né? Porque senão, assim... porque já é o segundo clube que ele sai com esse problema. E você começa a puxar na memória, né? Qual foi a outra grande sequência de grandes jogos? O Dudu, para mim, entra nesse... É isso aí, pessoal. E vamos aqui para uma notícia aqui que é meio encabulada, né? Pessoal, CBF fatura mais que Flamengo, supera Flamengo e fatura mais que todos os clubes do Brasil. Relatório financeiro de 2024 revela a receita recorde da entidade. Estranho, né? A Confederação Brasileira de Futebol apresentou nesta semana seu balanço financeiro referente ao ano de 2024 e alcançou um marco histórico com receita total de 1,5 bilhão. A entidade ultrapassou todos os clubes do Brasil em faturamento, incluindo o Flamengo, que liderava o ranking no ano anterior. Em 2023, a CBF havia arrecadado 1,17 bilhão, abaixo de 1,37 bilhão do Flamengo, mas com o salto de 17,6% nas receitas e a força de novos acordos comerciais, a entidade fechou o ano no topo das finanças do futebol brasileiro. Um dos grandes responsáveis por esse crescimento foi a renovação de contrato com a Nike. Em novembro de 2024, o novo vínculo válido até 2038
garantiu uma antecipação de 1,3 bilhão em caixa, elevando a liquidez da CBF para 2,4 bilhão, alta de 134% em relação ao ano anterior. Transmissão 35% aqui, pessoal. Os patrocínios 46%, bilheterias e registros 23%. Com isso, a entidade registrou um superávit de 107 milhões em 2024 e projeta 2,25 bilhão em receitas para 2025, dos quais 1,6 bilhão será investido diretamente no futebol. Aqui, pessoal, clubes atrás da CBF: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Fluminense. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.